Prezados irmãos, estamos aqui mais uma vez para levar até vocês algum esclarecimento sobre a palavra, segundo o conhecimento e sabedoria que o bom Deus tem me dado. Amém? Meus irmãos, neste vídeo eu quero falar sobre uma passagem muito conhecida, muito disputada, muito falada pelos líderes religiosos, tá entendendo? É o Mateus 23:23. É aquela passagem que fala sobre o dízimo, em que os líderes religiosos usam essa passagem para cobrar o dízimo do povo. Então eu quero esclarecer essa passagem. Amém? Agora, antes de eu vou ler essa passagem aqui para os irmãos, tá? Vamos ver o que diz aqui. O Mateus 23:23. Mateus 23:23. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezam os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Mas vocês deveriam fazer essas coisas sem omitir aquela. Bom, Jesus falou assim, faça essas coisas sem omitir aquela. Ah, então aqui Jesus está mandando pagar o dízimo? Bom, em certo ponto sim, tá? Mas calma aí. Não tá mandando você, tá? Vamos voltar um pouquinho no tempo, tá entendendo? Para que nós possamos entender melhor sobre o dízimo, tá? Jacó teve 12 filhos, tá entendendo? Você pode ver isso lá em Gênesis 29:31. E também Gênesis capítulo 30, verso 6. São os filhos de Jacó, tá? Jacó teve 12 filhos, tá entendendo? E cada filho de Jacó deu a origem a uma tribo de Israel. Tribo de Israel porque Jacó teve o seu nome trocado de Jacó para Israel, entendeu? Então, cada filho de Jacó deu origem a uma tribo de Israel. Então, o povo de Israel é constituído por 12 tribos. Tá entendendo? Aí veio o filho de Jacó, Rubi, Simeão, Levi, Judá, Dan, tá entendendo? A tribo de Levi deu origem aos levitas, né? São os cabeças da tribo. São os patriarcas da tribo, entendeu? Agora, entre os filhos de Jacó, presta atenção em um, é o Levi, que deu origem à tribo dos levitas, tá? O nascimento de Levi, você pode ver lá em Gênesis 29:34. O nascimento de Levi. É o patriarca da tribo de Levi, os levitas, tá? Aí, meus irmãos, o que acontece? Dentre esses 12 filhos de Jacó, Deus escolheu a tribo de Levi para ser o seu sacerdote, tá? Somente poderia ser sacerdote de Deus os descendentes da tribo de Levi, quem nascia na tribo de Levi, tá? Ele só podia ser sacerdote de Deus, os levitas, para cuidar do templo do Senhor. Só poderia, por exemplo, abrir e fechar a porta do templo sendo descendente de Levi. Qualquer serviço, prestação de serviço na casa do Senhor, só podia ser o descendente da tribo de Levi, os levitas. Por exemplo, se a casa do Senhor precisasse de uma pintura, só quem poderia pintar na casa do Senhor é o descendente de Levi. A limpeza, só quem poderia cuidar da limpeza do templo, os descendentes de Levi, os levitas. Os cantores, descendentes de Levi. Quem poderia sacrificar os animais em oferecimento a Deus? Somente o sacerdote levita, descendente de Levi. Tá entendendo? Então, a tribo de Levi, um dos filhos de Jacó, era a tribo sacerdotal de Deus, tá? Então, o que acontece? Quando o povo de Israel entrou na terra de Canaã, tá entendendo? A terra de Canaã foi repartida entre 11 tribos de Israel. 11. Mas a tribo de Levi não recebeu um pedaço de terra para eles. Tá entendendo? 11 tribos receberam terra para eles plantar, criar gado, trabalhar. Mas a tribo de Levi não recebeu terra.
Tá entendendo? Por quê? Porque o serviço da tribo de Levi, os levitas, era cuidar da manutenção do sacerdócio do templo do Senhor, da casa do Senhor. Então eles não teriam tempo para plantar, cuidar de animais. Então o que que Deus fez? Aí Deus pegou as ofertas e os dízimos que as 11 tribos de Israel trazia para Deus, para o templo, e Deus pegou os dízimos e as ofertas e deu para a tribo de Levi. Então você vê que os dízimos não ficavam nem para Deus, era para a tribo de Levi. Por quê? Deus deu dízimo e as ofertas para a tribo de Levi no lugar da terra. Para 11 tribos de Israel, Deus deu um pedaço de terra. Mas para a tribo de Levi, os levitas, deu os dízimos. Entendeu? Então as 11 tribos de Israel pagavam dízimo para a tribo de Levi, os levitas. Entendeu? Então, os dízimos e ofertas era herança para a tribo de Levi, para os levitas que não receberam terra ao entrar na terra de Canaã. Entendeu? Então, por isso que na lei de Deus dada através de Moisés, o povo tinha que seguir toda a lei, e na lei continha o dízimo, pagar o dízimo. Para quem? Para a tribo de Levi. E quem era a tribo de Levi? Era o sacerdote de Deus. Então a tribo de Levi pagava o dízimo para quem? Para pastores, líder religioso? Não, pagava para a tribo de Levi, para o sacerdote. Então você vê que o dízimo é pago para sacerdote, tá? Tudo bem. Agora vamos lá no Mateus 23, 23. Amém? Mateus 23, 23. Vou ler de novo. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do coninho, e desprezam os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Mas vocês deveriam fazer essas coisas sem omitir aquela. Entendeu? Então aqui, realmente, o Senhor Jesus está mandando pagar o dízimo. Mas está mandando você, eu, nós, pagar dízimo? Não. Vamos ler com atenção aqui, mano. Logo no início. Com quem Jesus está falando? Está falando comigo, com você? Com nós, na nossa época? Não, meus irmãos. Presta atenção. Bem no início aqui, ó. Mateus 23, 23. Mas ai de vocês, escribas e fariseus. Então, essa aqui é uma conversa do Senhor Jesus com os escribas e fariseus que não aceitaram o Senhor Jesus. Atiravam pedra no Senhor Jesus e por fim acabaram matando na cruz. Entendeu? Então, a conversa aqui de Mateus 23, 23 não é comigo, não é com você, não é com o nosso tempo. Era com os escribas e fariseus que não aceitaram o Senhor Jesus. Eles estavam seguindo a lei de Deus dada através de Moisés. E segundo a lei, eles tinham direito, o povo tinha obrigação de pagar o dízimo, e esses escribas e fariseus, eles tinham direito de pegar o dízimo do povo, porque estava na lei. Porque se o povo não pagasse o dízimo, aí vinha a maldição da lei. Não só o dízimo, como todo o resto da lei. Dou um exemplo para vocês. Se a lei tinha dado através de Moisés, tivesse 60 itens, 60 pontos, se o povo de Israel cumprisse 59 itens e quebrasse um, já vinha a maldição da lei sobre o povo. Tá entendendo? Então o povo de Israel tinha que pagar o dízimo e seguir todo o resto da lei. Se o povo de Israel pagasse só o dízimo e quebrasse a lei, não vinha bênção sobre o povo de Israel por causa do dízimo. Ao contrário, vinha maldição, porque estava pagando dízimo e não estava seguindo o resto da lei. Entendeu? Então o dízimo só tinha valor para o povo de Israel juntamente com todo o resto da lei. E não só o dízimo isolado. Então aqui, meus irmãos, conforme nós vimos aqui, ó, Jesus está falando para os escribas e fariseus, que estavam no domínio da lei. Eles estavam seguindo a lei dada através de Moisés. Eles estavam seguindo lá o Velho Testamento. E com isso eles tinham direito de arrecadar o dízimo do povo, segundo a lei. Está entendendo? E aqui veio o Senhor Jesus ensinando eles, chamando eles de hipócritas.
Sabe por quê? Jesus está dizendo aqui, ó, vocês escribas e fariseus, vocês são hipócritas, vocês só se preocupam em catar dízimo e oferta do povo, tá entendendo? Mas vocês esquecem do mais importante, do juízo, da misericórdia, tá entendendo? Dos pobres, dos necessitados, hipócrita, aprenda, cobre o dízimo do povo sim, mas também pratica a justiça. É isso que Jesus tá falando aqui para os escribas e fariseus. Então, Jesus aqui em Mateus 23, onde que os líderes religiosos usam para cobrar o seu dízimo, veja que o Senhor Jesus não está cobrando dízimo de mim, nem de você e nem da nossa geração, do Novo Testamento. Entendeu, meus irmãos? Então, o que que acontece? Então, logo mais embaixo aqui, ó, Jesus fala, né? Vocês que dá, ó, aí de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês dão o dízimo da hortelã, do endro, do coninho e endro, coninho. Para começar, mano, a lei, o dízimo lá no tempo de Moisés, lá quando o povo de Israel entrou na terra de Canaã, nem era dinheiro, meus irmãos. Sabe o que era? Era 10% da produção, do hortelã, do endro, do coninho, 10% da produção, nem envolvia dinheiro. Tá entendendo? Era do produto da terra. Dava 10%. Dava para o Senhor, né, que ficava com a tribo de Levi, os seus familiares comer. Entendeu, meus irmãos? Aí, logo mais em seguida, né, quando Jesus fala assim, fazei essas, mas vocês deveriam fazer essas coisas, quer dizer, cobra o dízimo do povo, sem omitir aquelas. Mas, quer dizer, o povo de Israel cobrava o dízimo, mas esquecia da justiça e da misericórdia. Entendendo? Aí vocês cobram o dízimo e despreza os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Tá entendendo? Ele desprezava. Quer dizer, o dízimo para nós, ó, o dízimo, eles colocavam o dízimo em primeiro lugar. Ó, traz o dízimo. Mas o mais importante da lei, a justiça e a misericórdia, a fé, ele desprezava. Entendeu o que diz aqui? Mas o mais importante da lei, você despreza a justiça e a misericórdia. Só para vocês terem uma ideia, meus irmãos, dentro de Jerusalém não existia um homem que praticava a justiça. Está entendendo, meu? Não existia um homem que praticava a justiça e a misericórdia. Por isso que Jesus aqui está cobrando. Oh, vocês estão preocupados em pegar o dízimo, mas aqui vocês não praticam a justiça e a misericórdia. Vamos ver o que diz, mano. Em Jeremias 5:1. Que não existia um homem, e Deus pode falar porque Deus conhece a mente e o coração do ser humano. Então Deus tem o direito de falar, ele pode falar porque ele conhece o coração das pessoas. Jeremias 5:1, falando sobre Jerusalém. Dei uma volta pelas ruas de Jerusalém, olhem, investiguem, procurem nas suas praças para ver se acha alguém, se é uma pessoa que pratica a justiça ou busque a verdade. Se acharem eu perdoarei a cidade. Pronto. Não é eu falando, é Deus falando. Dentro de Jerusalém não tinha uma pessoa justa que praticava a justiça. Entendeu? E aqui, no tempo de Jeremias, os escribas e fariseus estão lá, ó, dá dízimo, ó. Entendeu? Mas não tinha um dentro da cidade que praticava a justiça. Aí veio o Senhor Jesus em Mateus 23, cobrando dos escribas e fariseus. Vocês fazem essa, cobra o dízimo do povo sim, mas pratica a justiça e a misericórdia para com os pobres e os necessitados. Entendeu, meus irmãos? Então, meus irmãos, esse Mateus 23, a conversa é do Senhor Jesus com os escribas e fariseus, tá entendendo? E não que eles estavam no domínio da lei dada através de Moisés. E Jesus aqui não está cobrando o dízimo de mim e nem de você. Eu quero que qualquer um, mano, comente, que me prove uma outra passagem, Jesus cobrando o dízimo no nosso tempo. Está entendendo, meus irmãos? Eu quero que alguém possa me provar isso. Está entendendo? Amém? Então, meus irmãos, continuando aqui, está entendendo? Esse Mateus 23, ela também se repete lá em Lucas 18:12, que também fala a mesma coisa. É a conversa do Senhor Jesus
para com os escribas e fariseus, que estavam no domínio da lei, seguindo a lei lei de Deus dada através de Moisés. Está dizendo? Então, Lucas 18, 12, também é a mesma passagem de Mateus 23, 23. Tá? Agora, eu quero que vocês me apresentem alguma passagem, outra passagem no Novo Testamento, onde que o Senhor Jesus cobra o dízimo de mim e de você. Ah, já sei, tem mais uma passagem, Lucas 11:42. Meus irmãos, então vamos ver. Lucas, a passagem, que diz lá em Lucas 11:42, não, é 18:12. Tá aqui, 18:12. Vamos ver aqui, meus irmãos. É aqui, ó. É a passagem de Lucas 11:42, que é a mesma passagem de Mateus 23, 23, tá? Essa passagem aqui de Lucas 18, 12 é uma outra passagem que as pessoas também, muitos líderes religiosos, usam para cobrar o dízimo do povo. Tá entendendo? É o Lucas 18, 12, onde que diz, o jovem falando, né? Jeju 2 vezes por semana e do o dízimo de tudo o que ganho. Entendendo? Olha aqui uma passagem, mano. Será que tá cobrando nosso dízimo aqui? Lucas 18, 12. Jejum 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo o que ganho. Meus irmãos, se vocês lerem o 18, 9, aqui, mano, é uma parábola. É uma história inventada pelo Senhor Jesus. Tá entendendo? Aqui uma parábola falada pelo Senhor Jesus. Essa parábola diz aqui no Lucas 18, 9. Ó, Jesus também contou essa parábola para algum que confiava em si mesmo, por se considerar justo e desprezava os outros. Ó, uma parábola. Jesus contou uma parábola. Quer dizer, esse jovem aqui é uma parábola. Tá entendendo? Não é um jovem, uma pessoa falando. É uma parábola contada para o Senhor Jesus. É uma história, sei lá, né? Então, e esse jovem aqui nessa parábola, Jesus está contando a parábola de um jovem que está no domínio da lei de Moisés. Então, a parábola desse jovem aqui é de um jovem que está seguindo a lei dada através de Moisés, no Velho Testamento. Então, esse jovem aqui, ele tinha obrigação de pagar o dízimo. Mas você veja que não está falando para nós, para mim, para você. É uma parábola, quer dizer, não é história real, é uma parábola, uma história contada por Jesus, de um jovem, né, que se julgava justinho. Ah, Senhor, eu dou o dízimo de tudo, mas esse jovem aqui, nessa parábola, ele estava seguindo a lei dada através de Moisés, do Velho Testamento. Lá ele tinha obrigação de pagar o dízimo. Amém? Então você veja, fora nessas duas passagens, Jesus não fala mais sobre o dízimo. E essas duas passagens não está falando para mim nem para você. Amém? Continuando mais um pouco, mano, sobre o dízimo, nós vamos encontrar aqui em Hebreus 7, entendendo? Que fala também um pouco sobre o dízimo. Nós vimos, meus irmãos, que o dízimo Deus deu em herança aos sacerdotes levitas, para a tribo de Levi, ao entrar na terra de Canaã, que não receberam terra, receberam os dízimos no lugar da terra. Entendeu? Então aqui nós vemos em Hebreus 7, 5 diz, ora, os que dentre os filhos de Levi, da tribo de Levi, recebem o sacerdócio, tem ordem, de acordo com a lei, de recolher o dízimo do povo. Quer dizer, o sacerdote levita, da tribo de Levi, tinha direito de receber o dízimo do povo. No Velho Testamento, meus irmãos, quem era o sacerdote no Velho Testamento? Quem era o sacerdote de Deus? A tribo de Levi, os levitas. Tá entendendo? No Novo Testamento hoje, mano, quem é o sacerdote? O sumo sacerdote é o Senhor Jesus.
Quer dizer, mudou o sacerdócio. Saiu da tribo de Levi e passou para o Senhor Jesus. Só que o Senhor Jesus é descendente da tribo de Judá, não é descendente da tribo de Levi. Então mudou o sacerdócio, tá? Quando se muda o sacerdócio, também, o sacerdote também muda-se a lei. Aqui diz em Hebreus 7, 12, pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente muda também a lei, tá? Então, você veja aqui, meus irmãos, que mudou o sacerdote. Da tribo de Levi, dos levitas, para o Senhor Jesus. Entendeu? Então, hoje, aquela lei, né, de Moisés, do sacerdócio, sobre os levitas, tá entendendo? Se tornou uma lei fraca, inútil. Entendeu? Então, hoje, eu posso dizer que o dízimo é fraco e inútil, conforme diz aqui em Hebreus 7, 18. Portanto, por um lado, se revoga a ordenança anterior. Quer dizer, a ordenança anterior, o que é? A lei dada através de Moisés. A lei dos levitas recebeu o dízimo. Hebreus 7, 18. Portanto, por um lado, se revoga a ordenança do dízimo da tribo de Levi, dos levitas, e passa para o Senhor Jesus. Tá? Se revoga a ordenança anterior por causa da sua fraqueza e inutilidade. Está entendendo? Então, a tribo de Levi hoje para nós não é nosso sacerdote, não é a tribo sacerdotal para nós, mas sim o Senhor Jesus é o nosso sumo sacerdote, aquele que entra perante Deus. Entendeu? Então eu posso dizer, o dízimo hoje é fraco e inútil, conforme fala em Hebreus 7,18. Portanto, por um lado se revoga a ordenança anterior por causa da sua fraqueza e inutilidade. Então aqui para mim está chamando o dízimo de fraco e inútil. Entendeu? E vou mais além, mano. Ó, um pequeno resumo. Sabemos que o Senhor Jesus veio para o povo de Israel. Deus mandou vários profetas para o povo de Israel. O Israel perseguia, matava, apedrejava. E por último, o Senhor Jesus mandou seu próprio filho, o Senhor Jesus, que veio para o povo de Israel. Amém? Está entendendo? Então tudo que Jesus falou, ele se referiu ao povo de Israel. Está entendendo? O povo de Israel não aceitou o Senhor Jesus. E matou-o pregando na cruz. Tá? Aí Jesus subiu ao céu, subiu ao Pai. Aí o que Deus falou? Deus falou assim, bom, já que o povo de Israel não aceitou o meu filho, o Senhor Jesus, os ensinamentos dele, agora eu vou pegar os ensinamentos do Senhor Jesus e esparramar para o mundo todo. Foi aí que entrou Paulo. Aí Deus pegou o Paulo, tá entendendo? E através do Paulo, o Paulo pegar os ensinamentos do Senhor Jesus e transmitir para todo mundo. Por isso que Paulo é considerado o apóstolo do gentio. Resumindo, se eu não pago o dízimo hoje porque o Senhor Jesus não mandou. Se eu não pago o dízimo hoje porque o Paulo não mandou. Está entendendo? Então o que Jesus pregou aqui na terra não foi para mim nem para você. Ele pregou para o povo de Israel. O povo de Israel não ouviu, não aceitou. Aí Deus falou assim, Paulo, pega os ensinamentos do Senhor Jesus, pega e leva para o gentio, para o resto do mundo, que somos nós. Então você não paga o dízimo hoje porque Paulo não pede. Paulo não mandou pagar dízimo. Ah, Paulo pagava o dízimo, porque Paulo ele estava no domínio da lei. Está entendendo? E se ele parasse de pagar o dízimo, o que acontece seria pior, que o povo ia apedrejar ele. Está entendendo? Então Paulo estava na transição do Velho Testamento para o Novo Testamento. Entendeu, meus irmãos? Então, espero que vocês tenham entendido, tá entendendo? E se vocês querem saber mais sobre o dízimo, tá? É o capítulo 187 do meu livro Acontecimentos Finais, Novo Céu e Nova Terra, pela editora Viseu, tá entendendo? Está na Amazon, na Magalu e outro site, entendeu? Livro físico, livro digital, entendeu? Capítulo 187 fala sobre o dízimo. Entendeu, meus irmãos? Espero que vocês tenham entendido, esclarecido. Se tem alguma dúvida, comente, entendeu? Divulgue esse canal, tá entendendo? Se inscreva, tá entendendo? E em breve, se Deus quiser, estarei soltando outros vídeos.
Amém? Fique na paz, que Deus abençoe.